Bom dia, edição diária, portanto matinal, da Cor do Dinheiro do dia 3 de julho do ano da graça de 2018. Bem, antes de prosseguir, gostava de tentar perceber das pessoas que já estão em direto, que são algumas, se o som e a imagem estão bem. O João Matos diz que sim. Alô, tudo bem com a imagem e som, diz o Pedro Pena. Muito obrigado, que as pessoas já começam o programa a referir esse aspecto. Portanto, muito obrigado pela informação. E dizer que o programa de hoje vai girar essencialmente em torno do que sucedeu nos últimos dias na Europa. Não apenas por causa da Europa, mas Manel Parreira, olha, feliz aniversário. Manel Parreira, o amigo também que está agora em direto. Bem, e então, não necessariamente e apenas por causa do que se passou na Europa, mas por causa da forma como nós, portugueses, encaramos essas coisas e o impacto que isto tem. Bom, mas já lá vamos. Vamos começar, naturalmente, pelo período de ordem do dia. E no período de ordem do dia, o que é que eu tenho para si? Olha, primeiro ponto, refletir um bocadinho à volta do caso daquela menina que nasceu com uma doença rara e cujo tratamento, que esperemos que tenha sucesso, vai custar cerca de 2 milhões de euros. Vale a pena meditar um bocadinho à volta disto. E porquê? Em primeiro lugar, confirma que nós portugueses somos um povo muito solidário. O assunto foi espoletado e entrou na ordem do dia fruto de uma reportagem de televisão. Bom, a partir daí, o processo, que já tinha algumas centenas de milhares de euros, deu um pulo e parece que ontem já se tinham reunido 2 milhões de euros para ajudar aquela criança. Bom, primeiro ponto, 5 estrelas, ou melhor, 10 estrelas. Isto só mostra que quando os portugueses têm uma causa e se movem à volta dela, são capazes de, passa a redundância, mover céu e montanha. E a verdade é que os 2 milhões de euros apareceram. E esses 2 milhões de euros não têm nada a ver com ajudas públicas, ajuda de Estado. Portanto, primeiro ponto, realçar isso. Em segundo lugar, analisar um bocado este caso. E porquê? Porque há um conjunto de doenças raras, algumas caem no grupo das autoimunes e outras ainda mais complicadas, que exigem tratamentos cada vez mais caros. Mas alguns dos tratamentos que vão sendo anunciados, tratamentos inovadores, por empresas inclusive novas da área da biotecnologia, são tratamentos que ninguém pode garantir que funcionam, mas são tratamentos caros. Porquê? Primeiro, por causa do custo da investigação, que é muito elevado. Desenvolver drogas, desenvolver tratamentos é cada vez mais caro. Para você ter uma ideia, há cerca de 10 anos, desenvolver uma droga nova, uma molécula nova, custava mais ou menos 1 milhão de euros. Isto significa, bom, e nestes casos concretos ainda é mais caro. Primeiro ponto. Segundo lugar, é muito caro porque são empresas que fizeram apostas grandes e acertaram no jackpot, ou então dizem que acertaram no jackpot. Mas como estão sozinhas, podem dar-se ao luxo de colocar preços, o sticker price, não é? Ali o preço na etiqueta, é o que eles quiserem. Repara uma coisa, se você criar um tratamento novo, um serviço novo, uma oferta nova de qualquer área da economia ou da sociedade, se você não tiver concorrentes, o preço é o que você quiser. Tem lógica, faz sentido. Bom, e agora a questão é esta. Com o desenvolvimento destas drogas, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma tendência muito grande para, porque nós valorizamos a vida, fazer pressão sobre os sistemas de saúde e sobre os decisores para tomarem uma decisão naquela matéria. E dizer assim, repara uma coisa, se eu posso salvar uma vida, ainda que isso me custe 2 milhões de euros, qual é o interesse que deve prevalecer? Os 2 milhões de euros, que é um custo que os orçamentos vão ter que suportar, ou é a vida daquela pessoa? É óbvio que todos nós, do ponto de vista humanista não podemos falhar aqui, vamos dizer, é a vida daquela pessoa. Eu não tenho dúvida nenhuma que a vida daquela criança chamada Matilde merece 2 milhões de euros. Bom, mas agora começam as questões. Que é, temos condições no futuro para pagar isto que vai suceder? Que é a pressão para irmos pagar drogas novas para curar certas doenças? Do ponto de vista humano, é óbvio que isto merece toda a nossa preocupação e o nosso apoio. A questão é a pergunta, nós temos dinheiro para pagar isto? Bom, é óbvio que a resposta vai ser, não sei se temos, mas
devemos pagar. Bom, então vem a pergunta seguinte: para nós pagarmos 2 milhões de euros, no futuro será muito mais por estas situações, onde é que vamos tirar? Porque o bolo é sempre o mesmo. Eu recordo sempre isto a quem nos está a ver. Do ponto de vista de finanças públicas, nós temos de fazer escolhas. Que é, nós para gastarmos aqui 2 milhões, no futuro serão bilhões, nós precisamos de ir buscar esse dinheiro em algum lado. Nós estamos preparados para isso? Mais. Os partidos que se apresentam ao voto estão preparados para trazer isto para o seu discurso e para a discussão? Eu digo-lhe já, não estão. E não estão, não é por não pensarem. E não é por não terem pessoas lá que fazem contas. Não estão porque não estão interessados em trazer este debate para a ordem do dia. E isso é grave. Porquê? Porque nós temos que preparar, nesta área do Serviço Nacional de Saúde e outras áreas, aquilo que se vai passar nos próximos 10 e 15 anos. Você recorda-se da polémica que foi quando da hepatite C, que o tratamento de cada doente custava várias centenas de milhares de euros. Ora bem, o debate foi todo mal parido, o debate foi todo mal conduzido e a resposta e a situação foi o aproveitamento vergonhosamente populista de um problema que devia ter sido discutido com o tempo em Portugal. Portanto, é bom que a gente comece a pensar nisto. Não é apenas problemas como o da Matilde, não é? É problemas em áreas como o Alzheimer, como o Parkinson e outras que custam bilhões de euros. Ou seja, são drogas e tratamentos e situações que nos vão exigir muito de esforço de pensar aquilo que a sociedade deve ter e, sobretudo, quais são os trade-offs que nós temos que fazer, que é, para fazer isto, o que é que temos de deixar de fazer? Bom, segundo ponto, a mal contida satisfação da Ministra da Saúde ontem, quando a Polícia Judiciária anunciou que tinha desmantelado um gangue que envolvia médicos e farmacêuticos que tirava ao SNS 1 milhão de euros. Bom, primeiro ponto, para mim, como cidadão, salve. Todos nós conhecemos situações duvidosas, não é só no SNS, mas noutras áreas de relacionamento com o Estado. E já agora dizer uma coisa, isto era tão grosseiro, o que estava a ser feito, faturas, receitas de 5 mil euros, com números de contribuinte de pessoas que já tinham morrido, em zonas que não são propriamente as zonas mais ricas, isto era obviamente uma coisa mal feita. E portanto era fácil a Polícia Judiciária cá chegar. Mas agora, o ponto fundamental é a Ministra da Saúde, às tantas, interpelada no meio daquela história da greve dos enfermeiros e dos médicos, que eu ainda não vou falar hoje, vou esperar pelo fim da greve para conversarmos sobre o assunto, ela, bom, isto é prova que os cidadãos podem estar seguros e que o Estado funciona. Ao contrário que as pessoas dizem, minha querida, não desvie as atenções do problema. A senhora tem um problema chamado enfermeiros e médicos. Resolva-o. Não se meta no resto. O resto é assunto da Polícia Judiciária, do Ministério Público e dos tribunais. Não se meta aí. Não vale a pena vir dizer isso, porque ninguém tem dúvidas que o Estado funciona. Se o Estado não funcionasse, eu já não vivia aqui. Não é? A gente pode dizer, tem dúvidas aqui, há limitações ali, comete erros acolá, isso é uma história. Agora, que o Estado funciona, funciona. Que a Justiça até parece estar a funcionar melhor do que a saúde, parece. E, portanto, a senhora Ministra da Saúde precisa se preocupar com o seu setor. Bom, terceiro ponto é uma reflexão curiosa que tem a ver com género, que é a seleção feminina americana, que chegou ontem à final do Campeonato do Mundo de futebol, gera mais receitas do ponto de vista de sponsorship do que a seleção masculina dos Estados Unidos. Mas sabe qual é o catch aqui? Aquelas meninas ganham menos do que ganham os meninos que fazem parte da seleção americana de futebol. Isto é lamentável. É uma vergonha. Isto só mostra a forma inacreditavelmente desgraçada como nós tratamos a diferença de género e como é que nós tratamos as mulheres versus os homens. É lamentável. Estou-me aqui a rir, é triste, mas é lamentável. Foi só apenas um à parte. Bom, com 9 minutos decorridos no período de ordem do dia, vamos lá então à agenda. Bem, António Costa foi derrotado. Foi derrotado aonde? Foi derrotado em Bruxelas. E porquê? Porque pensou que chegava ao palco europeu e com as ajudas e amigos que tem, que aquele cozinhado que tinha sido feito, não é? Que era ignorar que o PPE é o maior partido do Parlamento Europeu e, portanto, podia
ter direito a aspirar a nomear uma pessoa da sua confiança, que era o Sr. Manfred Weber, achou que aquele cozinhado tinha sido feito em Osaka estava no papo. Não estava. Mas eu tinha dito aqui ontem, e tinha escrito ontem no Jornal de Negócios, que, na minha crónica diária, que a arrogância é má conselheira. E isso podia perder António Costa. Bom, ontem vimos que afinal ele não aprendeu nada. Mas não aprendeu nada. Porque no final da cimeira, que consagrou umas alterações curiosas, não é? Primeiro, para Presidente da Comissão Europeia já não vai o Sr. Frans Timmermans. Atenção, nada disto está decidido, tem que ir ao Parlamento Europeu, portanto, o Parlamento Europeu não vão ser favas contadas, até porque a malta ficou chateada, os socialistas ficaram chateados. Bom, para Presidente da Comissão vai a Sra. Ursula von der Leyen, que até agora é a Ministra da Defesa alemã. Eu vou-lhe dizer o que é que eu preferia que estivesse à frente da Comissão. Cecília Malmström, que até agora é a Comissária Europeia, que teve do seu lado, por exemplo, a construção destes acordos entre a União Europeia, o Mercosul, muito importante, muito pouco falado por cá, com o Japão, com o Canadá e por aí adiante. Preferia esta senhora. Mas pronto, o que é que interessa a minha preferência? Interessa as negociações lá. Bom, mas para Presidente do Parlamento do Conselho Europeu vai Josep Borrell, espanhol. Muito bem. Bom, mas depois repare. E último ponto, nomeada para o BCE para suceder a Mário Draghi, Christine Lagarde. Há dois pontos que eu gostava de referir aqui. Em primeiro lugar, fico muito feliz de saber que a Comissão começa finalmente a dar importância às mulheres, não é? Úrsula e Christine. Em relação a Christine Lagarde, eu tenho as maiores dúvidas. Acho que aquela Barbie é demasiado política para ser Presidente de um Banco Central da Europa. E eu tenho dúvidas que ela vá desempenhar o lugar com a mesma capacidade e com a mesma sageza com que Mário Draghi até agora o desempenhou. O meu obrigado às 1.200 pessoas que estão em direto. Mas enfim, mais. Christine Lagarde foi uma senhora que, à frente do FMI, fez uma no cravo e outra na ferradura. Portanto, por exemplo, os serviços dela dizem que em Portugal nós continuamos a ter um problema de orçamental. Mas ela, de cada vez que fala de Portugal e de problema orçamental, chega cá e faz elogios. Como se a coisa tivesse resolvida. Não está. Lá está a componente política que ela nunca deixa passar nas suas decisões, na sua maneira de estar. Isso é preocupante. E eu acho que no caso do BCE isto pode se revelar negativo. Estou espantadíssimo como é que os alemães deixaram passar aquilo. Mas isto é uma lição para António Costa. E porquê? Porque António Costa saiu sovado do Conselho Europeu. Bom, e o problema é que nem sequer aprendeu com isso. Porque ontem, no final daquelas reuniões todas, vem dizer várias coisas. Primeiro, não sei se reparou na conferência de imprensa em direto, ele quase não sorriu. Em segundo lugar, atirou-se a toda a gente do grupo de Visegrado. E não foi só Visegrado, é que aquela oposição à solução da Sra. Merkel, cozinhada com Macron e Osaka, não foi a oposição do grupo de Visegrado apenas. Foi a Croácia, foi a Irlanda, foi a Roménia, para não falar na própria Polónia, que a Polónia não é propriamente do grupo de Visegrado. Bom, ou seja, aquela malta mostrou à Sra. Merkel e ao Conselho Europeu e aos restantes europeus que isto não é cozinhados de 2 ou 3 pessoas. E, portanto, estava disposta a bloquear aquilo. Bom, e António Costa vê, também nós não quisemos entrar na história das minorias de bloqueio. Ainda bem, Portugal não tem dimensão para entrar em minorias de bloqueio. Não tem com este governo, não teve com o Cavaco, não teve com ninguém. Não tem. Não temos peso para isso. A nossa solução como países pequeninos é juntarmos aos outros. E aqui é que teve o problema de António Costa. Bom, ainda para mais, no final daquela conversa toda, António Costa disparou para todos os lados. E disparou de forma que não devia ter feito. Por exemplo, atirou-se contra o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que estava muito preocupado com a permeabilidade que ele tinha revelado aos países de Visegrado. Eu já disse aqui ontem, é lamentável a forma como aqueles países estão a tentar pôr o direito sujeito à política. É lamentável. Mas o problema é que eles têm voto. E eles podem se virar para António Costa e dizer assim, você também, é lamentável a forma como o Presidente da Comissão Europeia foi permeável ao facto de vocês andarem a fazer disparates orçamentais durante 4 anos, e mesmo assim deixaram passar. Eles podem dizer a mesma coisa, porque foi isto que António Costa utilizou como argumento para não votar em Manfred Weber. Como eu lhe expliquei ontem, foi a história dele em 2016 ter avisado, não, atenção, Portugal não quer cumprir os critérios orçamentais, sanções para cima deles. Ele fez isto. Bom, é o que os outros estão a fazer agora a António Costa. E, portanto, António Costa não pode dizer isto mais, não se pode atirar contra Donald Tusk daquela maneira. Nós não temos peso para estar a hostilizar pessoas na Europa da maneira como o Primeiro-Ministro fez. Mas virou-se e diz de estilo derrotado, mas com raiva.
que é assim, não sei se vocês repararam, mas aqueles tipos do Visegrado não levaram nada. A Itália, que tinha até agora o presidente do BCE, não é? E tinha chegou a ter o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, a Itália não levou ninguém. Doutor António Costa, isto não é um jogo de, eu ganho ou tu ganhas, ou então, tu lixaste-me a vitória e eu agora vou-te lixar a ti e vou dizer que tu não ganhaste nada com isto. Isto não é assim que se faz política na Europa. O que se passou ontem em Bruxelas é normal. Não me venham com a história de, isto vem pôr em causa o processo do Spitzenkandidaten, não sei o quê. Pronto, Spitzenkandidaten cedeu a isto, mas a Europa é isto. É conversas de última hora, a tentar compor equilíbrios. Eu andei a cobrir durante 6 anos cimeiras europeias, vi isto ali, diariamente, com a ajuda de grandes jornalistas meus colegas, António Esteves Martins, que era correspondente da RTP em Bruxelas, Fernando Sousa, que morreu, uma das pessoas que mais me ensinou como jornalista na política europeia. Portanto, a gente viu isto e vê isto todos os dias. A Europa é isto. Não vale a pena António Costa estar a pensar, ele pensou que tinha aquilo tudo no papo. Não tinha no papo. O que não pode fazer agora é vir portar-se daquela maneira, que é tirar de esforço, não é, de forma estúpida, daquilo que se passou em Bruxelas. E mais, vir dizer, pois vamos ver se isto passa no Parlamento Europeu. É óbvio que não está aprovado no Parlamento Europeu. O problema é o tom com que ele fala. Claramente revanche, claramente chateado, porque não ganhou aquela disputa em Bruxelas. Não lhe fica bem. Mais, seguindo para mim, no fim daquela história toda, António Costa vira-se, 1.300 pessoas em direto, muito obrigado pelo seu apoio. No fim daquela história toda, António Costa vira-se e diz assim, pois, mas eu até fui convidado para um cargo de apoio, é que não aceitei, não quero desertar Portugal. Nós já sabíamos, António Costa tinha sido convidado. Recorda-se que temos falado sobre isto, os jornais deram todas esta história nas últimas semanas. Ele não confirmou. E não confirmou porquê? Eu vou-lhe explicar porque é que não confirmou. António Costa, no fundo, sabe que estas coisas são muito volúveis, as negociações na Europa. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Agora imagina o que é se ele tivesse vindo vangloriar há umas semanas. Eu fui convidado para o Presidente do Conselho Europeu. Foi aquilo que ele foi convidado. Aliás, dentro do Partido Socialista isto corre já há semanas, claramente, que ele foi convidado para uma das possibilidades para o Conselho Europeu. Bom, primeiro, se tivesse ido há umas semanas, agora perdia a vantagem. Porquê? Porque ontem, quando perdeu, podia utilizar isto a dizer assim, estão a ver, olha, mas do mal menos, eu até fui convidado, mas não aceitei. Porquê? Porque não quero desertar. Fica bem, não fica? Mas é assim, nós não somos estúpidos. Primeiro ponto, ser convidado para ser hipótese não é dizer assim, tu vais ser. Não é? Imagina o que era se ele tivesse vindo dizer ao pessoal aqui por cá, olha, eu sou candidato, e se for eleito saio de Primeiro-Ministro. É um sarilho, depois de ter perdido mais. As eleições são daqui a 2 meses ou 3, não é? Era um problema. Terceiro, já viu que era a desvalorização e a perda de importância dela? Alguém diz assim, eu sou candidato, mas depois já não é candidato. E depois não consegue o lugar. Era um sarilho. Portanto, ele pode vir fazer esta figura, dizer assim, eu não quis desertar. É assim, só comem os tolos, ok? Nós estamos por dentro das coisas. Ou melhor, nós que basta analisar um bocadinho a situação, sabemos perfeitamente que a explicação é outra. Portanto, mas pronto, pode fazer essa figura. Eu não fico preocupado com isso. Há uma coisa que fico preocupado, é Portugal fazer a figura que o Primeiro-Ministro fez ontem. Chateado, revanchado, revanchista, não é? A dizer, premiar aqui, premiar ali. É óbvio que eu estou preocupado com o que fazem os países de Visegrado. Então a Hungria é uma vergonha. A Polónia é outra vergonha. Tentar submeter os juízes e a magistratura à política é uma vergonha. O problema é que eles têm voto. E o problema é que quem tem que decidir aquilo é o Parlamento Europeu. O julgamento sobre aquilo, quem tem que fazer é o Parlamento Europeu e é o Tribunal de Justiça da União Europeia. Não é o Dr. António Costa. Bom. O que é que significam estas nomeações todas para o topo da Europa? Olha, em primeiro lugar, que a senhora Merkel continua a ter um peso muito grande, como se viu, não é? Em segundo, isto é uma lição para António Costa também, Emmanuel Macron, que combinou as coisas em Osaka e que andou a conversar com António Costa nas semanas anteriores, recorda as viagens a Paris, aquele entendimento todo e não sei o quê, Macron quis dar uma volta, um nó cego a Angela Merkel e tentar tramar os conservadores. Tramou-se ele. E agora veja só como é que isto foi. Macron tinha combinado tudo isto com António Costa. Nos últimos 2 dias, quando ele percebeu que ia ser sovado, o que é que ele faz? Espera aí, uma alemã no Presidente do Conselho Europeu? Não. Presidente da Comissão, eu vou resolver isto. Eu quero uma francesa também num cargo de topo. Quem é francesa? A Barbie, não é? De Washington, diretor-geral do FMI. E, portanto,
ele quando põe Cristina na mesa, traiu António Costa, percebeu? Mas olha, isto é uma lição. Mais, Dr. António Costa, que não tem experiência europeia ainda, como se viu nos últimos dias, espero que tenha aprendido alguma coisa com o que se passou nos últimos dias. Espero. E digo isto sem contentamento nenhum, sem revancha nenhuma. Digo isto com a preocupação de que, como português, me incomoda que a gente ande a fazer figuras como aquela que o Primeiro-Ministro fez ontem. E mais, assim como ele não se esquece, António Costa não se esquece das coisas que lhe fazem, sobretudo as rasteiras que lhe pregam, no outro lado também há quem não se esqueça. E aqueles malucos ali de Visegrado, que são uns tipos um bocadinho duros, não é? Aqueles tipos não se vão esquecer do que ele disse ontem. Como a gente vai ver. Bom, caramba, 21 minutos. Bom, vou deixar alguns assuntos para amanhã, dúvida pública e rendas acessíveis. Vamos só para o último ponto, que tem a ver com as cirurgias. Eu não sei se reparou, mas o Jornal Público hoje, que tem feito um bom trabalho, aliás, de louvar nesta matéria, de denunciar o que se passa com a saúde, hoje vem dizer uma coisa que eu não tinha noção, que é o número de cirurgias em atraso nos últimos 4 anos, de 2016 a 2019, duplicou face aos 4 anos anteriores. Ouviu bem? Eu não sei se ouviu o Roque da Cunha, um dos dirigentes dos sindicatos médicos, ontem dizer que as transferências para o SNS neste momento estão a ser piores do que foram durante o período da troca. Mas vamos lá deixar isso de lado. Vamos lá então ao que diz o público. Em março havia 45.183 pessoas à espera de serem operadas para lá do tempo recomendado. Um número que representa 18,5% do total de doentes inscritos para cirurgia é o mais elevado desde 2015. Diga-me só uma coisa. Onde é que fica a teoria do Dr. Centeno de que nós temos mais profissionais do que nunca, nós temos mais dinheiro do que tínhamos? Está a ver como é que os factos depois desmentem esta gente? Como dizia a minha mãe, estou sempre farto de dizer isto aqui. Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo a correr. É o que isto mostra. Isto tem sobretudo a ver com a história de passar das 40 horas para 35. O dinheiro que se meteu no SNS não compensa aquilo. E não compensa aquilo porque António Costa e Mário Centeno, que juraram em 2016 que isto não ia aumentar o custo do SNS e o custo orçamental, e o Presidente da República foi atrás, agora estão entalados. Percebe? E estão entalados porque para pôr o déficit em superávit já este ano, que é o que Mário Centeno quer, porque ele quer ser Ministro das Finanças Europeu, não é? Ele anda a sacrificar estas coisas, como a saúde. Se isto não é uma vergonha, eu não sei o que é. Bom, às 1.300 pessoas que estão em direto neste momento, eu quero agradecer a sua paciência, dizer-lhe que amanhã vamos ter o Think Tank, provavelmente depois das 18h30, e quanto a nós, chegamos ao final do programa de hoje, eu prometo estar amanhã às 8 da manhã aqui consigo, e vou-lhe pedir sempre aquilo que peço sempre nesta altura, que é colocar aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.